terminamos fiscalização, agora vamos falar um pouquinho de recebimento da obra. Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo responsável, né, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 dias da comunicação escrita do contratado de que a obra foi encerrada. Então a empresa terminou, manda um ofício, terminei a obra, em até 15 dias o fiscal vai expedir o termo de recebimento provisório. Após o recebimento provisório, servidor ou comissão designada pela autoridade competente, aí a autoridade competente vai designar um servidor ou uma comissão para fazer o recebimento definitivo, que também vai ser mediante o termo circunstanciado, assinado pelas partes, e depois de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Ele vai designar uma equipe ou um servidor, dependendo do porte da obra e do empreendimento. Aqui no tribunal, por exemplo, independente do tamanho, sempre é uma equipe, são 3 pessoas, designou, o pessoal vai vistoriar, vai avaliar e vai expedir o termo de recebimento definitivo. Tá? Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsável por sua execução deve providenciar as ligações definitivas, né? Então, antes de receber, antes de terminar a obra, é atribuição da empresa providenciar as ligações definitivas. Tá? Conforme estipulado no edital, o contratado deverá entregar o as-built, né? De novo aquele assunto, né? Para subsidiar futuras intervenções, manutenções, né? Enfim. E a administração rejeitará, no todo ou em parte, a obra ou serviço executado em desacordo com o contrato, ou com a legislação, ou com normas técnicas pertinentes. Aí, depois que recebeu, garantia, né? Aí nós temos a previsão da garantia no artigo 73 da Lei 8.666, tem uma previsão da garantia relacionada à garantia, o artigo 69, temos a obrigatoriedade de garantia também no artigo 618 do Código Civil, né? Que é que o empreiteiro é responsável no prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim como dos materiais, como do solo. Então, na prática, o que significa isso? Condições de solidez e segurança, entenda-se por decisões judiciais assim interpretaram, por habitabilidade. Então, tudo que repercute em habitabilidade da edificação vai se enquadrar no prazo de garantia, tá? Por 5 anos. Então, a administração pública vai acompanhar, ou deveria acompanhar, no período de 5 anos, aquilo, obviamente que tem problemas que são decorrentes de uso mesmo, né? Que não se enquadrariam nas condições de garantia. Mas aquilo que tiver dentro da condição de garantia, e estando dentro do prazo de 5 anos, a administração vai chamar a empresa executora para que ela repare aquilo que precisa ser reparado. Agora, é muito comum, né? É muito comum de se observar que há administrações que não fazem isso, né? Entregou a obra hoje, daqui a 3 meses está acionando uma terceira empresa, geralmente nos contratos de manutenção, né? Aqueles contratos guarda-chuva. Seja aí de um modo geral, tanto para contratos de edificação, quanto contratos de pavimentação, de rodovias. É muito incomum ver a administração acionar garantia. Geralmente, recebeu a obra, esquece quem fez e acaba fazendo os reparos, diversos serviços que seriam serviços de garantia, de execução de garantia, nesses outros contratos de manutenção. Ou seja, paga para fazer aquilo que a empresa contratada deveria ter vindo e reparado de graça. Então, tem que ter cuidado com isso também, porque pode configurar um pagamento indevido e repercutir em ressarcimento, enfim. Então, acompanhar, ter um registro,
ter uma lista, né, que permita identificar que determinada edificação, rodovia ou pavimentação está dentro do prazo de garantia. Tá? Esse ano, inclusive, nós estamos até fazendo uma fiscalização com essa temática, né, de avaliar qualidade de obra dentro dos prazos de garantia. E aí avaliar se as administrações que estão sendo fiscalizadas têm alguma rotina que permita isso, né? Porque assim, se você não tiver nenhum registro, né, algum aviso, né, essa obra aqui foi entregue em 2016, então ela tá, até 21 ela está em garantia. Se não tiver um aviso, daqui 1, 2, 3 anos, já é outra pessoa que está ali, já saiu aquele gestor, já entrou outro, já mudou o prefeito, já mudou o administrador e ninguém tem essa preocupação, né? Então é um alerta para que... E aí acaba fazendo aquilo que deveria acionar a empresa contratada. Portanto, logo surge o vício, defeito ou incorreção, o gestor deve contatar a empresa responsável pela execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a administração. Também não é chamar e pagar de novo para fazer, né? É chamar para fazer sem ônus da administração. Tá? Essa é uma das bandeiras desse ano aí para tentar chamar a atenção à administração pública a esse aspecto de observar a garantia de obra e o prazo quinquenal de garantia, 5 anos. Bom, agora acho que nós falamos pelo menos um pouquinho de todas as etapas, né? Desde lá estudo preliminar, estudo de viabilidade, aquisição do imóvel, edital, licitação, fiscalização, recebimento e garantia pós-obra. Então fizemos a obra inteira. Agora nós vamos dar uma olhadinha nas principais irregularidades, os principais problemas que nós encontramos por ocasião de fiscalizações do tribunal, né? Então, assim, é um destaque para aquilo que os servidores da administração pública aí podem dar uma atenção especial a esses aspectos, que são os que comumente a gente encontra em fiscalização e aponta como situações irregulares, tá? Na etapa de aquisição de imóvel, né, as principais são escolha injustificada de imóvel para aquisição, aí nós falamos um pouquinho também, mas tentar falar de aqui também vou tentar falar de alguns exemplos, né? Nós vamos mostrar alguns exemplos práticos, né? Nesse caso aí de injustificado por conta de não ter havido um dado estatístico de oferta, demanda, foi uma aquisição de um imóvel para a implantação de uma unidade escolar, né? Então, a administração adquiriu um imóvel sem justificativa de um determinado imóvel que já existia, supostamente para a implantação de uma unidade escolar. E aí, assim, né, aquela situação que nós já comentamos, né? Por que aquele imóvel, naquele local? Tem algum estudo de demanda de que naquele local, naquele bairro, naquela região, é realmente onde está precisando implantar uma escola, né? Tem fundamentação para isso? Porque se não tiver, fica parecendo que é assim, eu quero comprar esse imóvel por algum interesse particular, às vezes, né? Então, assim, precisa da justificativa, né? Então, se não tiver uma análise dos dados de oferta, de demanda, né? E esse bairro especificamente onde foi adquirido esse imóvel, né? Não tem só esse imóvel, tem inúmeros imóveis lá. Por que esse imóvel? Por que não o da outra quadra? Ou será que não é mais vantajoso eu comprar um terreno vazio que tem ao lado e construir uma escola nova? Será que aquela escola que está ali já construída vai atender os parâmetros do MEC?
né, ou vai atender a finalidade para a qual eu pretendo utilizá-la. Enfim, por esse motivo, como não havia nada disso no processo administrativo, foi configurada uma escolha injustificada de imóvel. Tá? Laudo de avaliação, né, fora dos padrões estabelecidos pela NBR. Aí é aquilo que eu falei, né? Nós falamos da necessidade de ter um engenheiro, da exigência de um profissional de engenharia ou arquitetura, ou às vezes agronomia, dependendo da situação, para a elaboração do laudo. Mas nem sempre a execução desse laudo por esse profissional é garantia de que ele está atendendo a norma. Então, vários laudos que nós tivemos a oportunidade de ter acesso durante fiscalização, mesmo sendo assinado por um profissional de engenharia, ou de arquitetura, ou de agronomia, ele não atendia aos preceitos da norma, né? Seja por memória de cálculo, ausência de memória de cálculo que permitisse apurar as quantidades e os custos unitários adotados. Então, assim, o que a gente chama de... é o que tinha previsão numa versão bem antiga da norma de avaliação lá, conhecida como método expedito, né? É o profissional levar para o laudo assim, imóvel tal, vale tanto. Mas da onde você tirou essa avaliação, né? Assim, é uma técnica conhecida, é uma técnica muito conhecida como chute, né? Eu acho que vale tanto. Aí ele bota lá, imóvel tal, vale tanto, sem fundamentação nenhuma, sem justificativa nenhuma para aquele valor, né? Então, valor total da edificação, sem referência de área e custo unitário adotado. Né? Então, o que se espera? Espera minimamente que ele tenha levantado uma área, minimamente, né? Ó, tem uma edificação, qual que é a área da edificação? Quanto que é o custo unitário básico de uma edificação desse padrão aí? A multiplicação de um pelo outro, né, vai fundamentar, às vezes, um valor lá de estimativa. Descrição da edificação e da vegetação sem quantidades, né? Até isso, valores adotados. Até isso, deduções por valores de muito assim. Determinado imóvel tem uma vegetação lá, 10 mil, vamos dar um exemplo, 10 mil pés de manga. Quanto que vale 10 mil pés de manga? Ele tem que justificar, né? Deve ter um valor, né? Lógico. Mas não é 10 mil pés de manga, 5 mil reais. Da onde que saiu esse número, né? De onde que ele vem? Muro, também assim, né? No imóvel tem um muro. Muro, 50 mil reais. Piscina, 30 mil reais. Mas da onde que sai isso, né? Tem que ter uma justificativa, né? Uma fundamentação. Não pode ser uma dedução de um valor, tá? Sem uma memória de cálculo. Método expedito, né, que é esse que eu comentei, famoso chute. Adoção de custos unitários de construção não tabelados, né? Aí, como eu falei, né, muitas vezes para a estimativa do valor de uma edificação, você identifica qual é a área construída total e multiplica por um valor que é o custo unitário básico, que é um valor médio estimado, calculado para determinado padrão de construção. E aí no laudo ele fala assim, ó, a área é 1.000 metros quadrados e o CUB adotado é R$800 por metro quadrado. Então a minha conta dá X, a minha estimativa para o valor dessa edificação. Então tá bom, você adotou esse CUB aqui, né, de dezembro de 2016. Deixa eu ir na tabela do CUB e olhar. Eu vou na tabela do CUB e olho, não é 800, é 600, né? Então não era para ele ter adotado 800. Se ele adotou o CUB naquela database, o valor correto ali seria 600, não 800. Então, adoção de custo unitário não tabelado. Fator vantagem da coisa feita, quando na verdade trata-se de desvantagem. Aí tem uma previsão da norma de utilização de um fator para... A norma, na verdade, tem uma margem, né? Você faz o cálculo e você acha um valor, mas você tem uma margem de
de maleabilidade desse valor para mais ou para menos. Uma das justificativas da variação desse valor dentro dessa faixa para mais seria esse fator vantagem da coisa feita. Quer dizer, o valor médio é isso. Vamos supor assim, que eu tenha... eu fiz um projeto para construir uma escola. Aí eu vou olhar, caramba, tem uma escola construída aqui que é exatamente essa minha, que eu projetei. Olha que coincidência. Eu vou avaliar essa escola aqui, vou comprar. E eu posso aplicar um fator vantagem da coisa feita, por quê? Se eu não fosse comprar essa escola, eu teria que comprar um terreno, licitar essa obra, executar essa obra, quer dizer, quanto tempo que eu perdi aí, sendo que essa aqui já está pronta, eu já posso entrar hoje. Então isso seria o fator vantagem da coisa feita. Só que isso não é indiscriminado para qualquer situação. Por exemplo, nesse caso específico, eu estou comprando um determinado imóvel para implantação de uma determinada unidade da administração pública, certo? Só que o imóvel realmente já está lá 60%, 50%, 60% construído. Então, teoricamente, já está 60% construído, vantagem da coisa feita. Mas, na verdade, não era vantagem da coisa feita, porque o que estava construído ali era um hotel. E o que eu ia usar era uma repartição pública que não tem nada a ver com hotel. Então, na verdade, eu vou precisar demolir quase tudo aquilo ali para fazer uma adaptação daquele imóvel a uma condição de uma repartição pública. Então, eu não tenho vantagem em coisa feita, eu tenho desvantagem. Seria melhor se eu tivesse só o terreno ali para construir. Então, o fato de ter usado esse fator vantagem da coisa feita, na verdade, quando se tratava de uma desvantagem, né, que caracterizou uma situação irregular também. Adoção equivocada de percentuais executados. Por exemplo, reboco externo e interno executado e admitido 100% do revestimento. Aí nós também comentamos, né? Eu admiti lá naquele percentuais estimativos de edificações, eu admiti que todo o revestimento interno, todo o revestimento estava pronto. Mas, na verdade, eu só estava rebocado, só tinha reboco externo e interno executado. Então, no mínimo, eu teria que ter uma pintura, ou um azulejo, algum outro tipo de acabamento eu teria que ter. Então, eu não podia ter usado 100% do revestimento. Eu teria que ter estimado quantos por cento do revestimento é que eu vou considerar. Tá, gente? Aquisição de edificação para finalidade diversa da original, sem análise do custo de adequações, que durante a auditoria verificou-se prejudicial. Exemplo, ali o exemplo, um hotel para construção de escola, né? Então, assim, se eu quero fazer uma escola e estou comprando um prédio que é um hotel, na verdade a minha avaliação tem que ser a seguinte: quanto que eu vou precisar gastar para adequar esse hotel a uma escola, né? E considerar isso no valor que eu vou pagar, né? Descontar, vamos dizer assim, essa diferença aí no valor que eu vou pagar pela aquisição. Utilização injustificada do campo de arbítrio, né? Campo de arbítrio é o que eu falei, né? Que você tem a norma, você calcula, faz a avaliação e chega num valor exato, pontual. E aí o campo de arbítrio ele te dá 15% de margem, né? Para utilização, para mais ou para menos, mas a norma fala, você pode usar esse critério, você pode usar esse campo de arbítrio, até 15% a mais. Entretanto, para você fazer isso, você tem que justificar, levando em consideração diversos fatores técnicos, né, que não vem nem ao caso, mas você tem que levar em consideração se as variáveis foram relevantes para a avaliação do imóvel não foram contempladas no modelo, se essas variáveis não se mostraram estatisticamente significantes no modelo de regressão, ou se há escassez de dados do mercado. Então, você pode até usar até 15% a mais, mas você tem que justificar respondendo aqueles 3 aspectos ali. Não é assim, calculei o valor,
usando o campo de arbítrio 15% a mais e joga o valor 15% para cima, né? Só pode fazer isso se tiver enquadrado nessas justificativas aí. Tá? Aquisição de imóveis inadimplentes junto à fazenda também, tá? Você acha que é impossível, mas é mesmo. Aí o poder público vai, adquire o imóvel, paga, entrega o dinheiro todo. Na hora que vai transferir, tem dívida de INSS, dívida de IPTU, dívida. O imóvel tá penhorado na justiça. É desse jeito assim, você não acredita, mas acontece. Tá? E aquisição de imóveis sem o devido processo licitatório, que é aquilo que nós abordamos também, né? Adquiriu sem a licitação, sendo que isso só pode ocorrer se aquele é o único imóvel que atende às necessidades da administração. Se ele não é o único, eu tenho que licitar. Se eu adquirir sem licitar, é uma aquisição de imóvel sem o devido processo licitatório. Irregularidades relacionadas ao procedimento licitatório. Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica de responsável técnico, engenheiro e técnico operacional, empresa. Então, isso aí também nós já falamos bastante, né? Até ensejando concessão de cautelar. Então, é muito comum. Exigência desnecessária ou injustificada ou exagerada. Ausência de critério de aceitabilidade de preço global e unitário, também já falamos um pouquinho, né? Tem que ter a planilha e tem que ter o texto no edital limitando aqueles preços unitários e global. Projeto básico inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários suficientes, ou não aprovado pela autoridade competente e ou elaborado posteriormente à licitação. Às vezes assim, quando a gente chega lá, até tem um projeto lá, que às vezes até tem todos os elementos de um projeto básico. Só que pelas datas, pelas ARTs, as notações de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, você comprova que ele foi executado durante a execução da obra. Então não basta ter o projeto básico, ele tem que ter sido executado por ocasião da licitação, né? Às vezes tem um projeto lá que atenderia projeto básico, só que ele foi feito atrasado, foi feito durante a execução da obra. É isso que é o elaborado posteriormente à licitação, tá? Modalidade de licitação incompatível, aí principalmente a realização de pregão para serviços que não seriam classificados como comuns, né? Então aquele negócio, estou fazendo um pregão, mas estou exigindo 3 páginas de qualificação técnica lá. Tem que ter um engenheiro civil que tem que ter feito isso, tem que ter um engenheiro eletricista que tem que ter feito subestação acima de 800 kVA, tem que ter, e é pregão. Então, né, não dá, né? Ou é comum ou não é. Então, às vezes acontece. Obra não dividida em parcelas com visão ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, né? Dei um exemplo ontem, né, da obra de uma implantação de rodovia com a construção de uma escola no meio, então não observou o devido parcelamento. Tipo inadequado de licitação, né? Aí parcelou, mas não observou o tipo do valor somado, né? Que eu tenho que dividir, mesmo que a divisão dê 4 de 150 mil, eu tenho que fazer tomada de preço para todos, né? Senão eu estou usando o tipo de licitação errado. Dispensa de licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível, né? Ou ainda daria para colocar ali, extrapolando os limites que seriam justificáveis, né? Como nós comentamos ontem, né? Desbarrancou 100 metros e eu estou recapeando a rodovia inteira. Tá? Ou pior do que isso, né? Nem era para ser uma dispensa e eu fiz por dispensa.
Inexigibilidade de licitação sem justificativa ou com justificativa incompatível, mesmo problema. Ausência da devida publicidade de todas as etapas da licitação. Uma coisa interessante que eu acabei não falando lá na observância aos prazos de publicação, aos prazos de apresentação da proposta, né? Ter o cuidado de, sempre que houver alguma modificação no edital que vai impactar na elaboração das propostas, o prazo tem que ser reiniciado, né? E é muito comum as administrações nessa ânsia de não perder tempo, de ter que contratar logo, rápido, né? Que precisa, que é urgente, que é quanto antes melhor, acaba fazendo modificações no meio do período. Eu lancei uma concorrência com prazo de 45 dias para apresentar proposta. Aí lá no 25º dia, por conta de algum questionamento de alguma empresa, eu ajusto o edital, de modo que que essa mudança vai impactar na elaboração das propostas. Então não vou reabrir prazo porque vou perder mais 25 dias. Não, tem que reabrir o prazo. Aí, dali tem que começar a contar de novo os 45 dias para a apresentação da proposta. Então, geralmente, essa ausência da devida publicidade de todas as etapas da licitação aqui também vai incorrer em inobservância dos prazos legais para a apresentação de proposta. Tá? Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da administração nas minutas de editais, contratos, acordos, convênios e ajustes. Ausência de parecer, né? Parecer jurídico aí. Exigências que permitem conhecimento prévio dos concorrentes. Também falamos lá em medidas cautelares. Né? Cadastramento prévio, recolher caução de garantia 3 dias antes, né? Colar a lista dos habilitados lá no mural do órgão. Então, todas essas exigências aí que permitem o conhecimento prévio dos concorrentes. Visita conjunta obrigatória, né? Tudo é irregular. Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos editais e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante. Né? Então, a proposta vencedora tem algum problema, né? Ou tem algum erro em relação ao que está previsto no edital, e aí deveria ser desclassificado e não foi, né? Tá? Um deles poderia ser preço superior ao preço fixado pelo órgão contratante lá, fora dos critérios de aceitabilidade de preço. Inadequação do cronograma físico-financeiro proposto, indicando manipulação dos preços unitários, de forma que os serviços iniciais ficam muito caros, os finais mais baratos, que é o jogo de cronograma, que nós comentamos, né? Inadequação do cronograma físico-financeiro por conta do jogo de cronograma. Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação efetiva do custo de produção. Aí, assim, o edital vai prever um índice de reajustamento, né? Aí, por exemplo, eu estou fazendo uma contratação de uma obra e estou indicando de uma execução de uma obra de edificação, e estou indicando como índice base para a aplicação de reajustamento, o índice de consultoria. Então, tipo assim, consultoria é uma coisa, execução de obra é outra. Então, se eu estou fazendo uma obra, eu tenho que tomar por base para reajuste de obra os índices de construção, né, de obra. Se eu estou fazendo um projeto, aí sim, vou usar o índice de consultoria, de projetos. Tá? Então, essa que seria a inadequação do índice adotado para reajustamento. Participação na licitação de forma direta ou indireta ao autor do projeto básico ou executivo, pois a ele só é permitido, né, porque a lei veda a participação da execução da obra do autor do projeto básico ou executivo. Então, se de alguma forma se verificar a participação dele na execução, isso configura uma situação irregular, né?
O que é mais comum encontrar é assim, é a empresa executora licitou a obra com projeto básico e a empresa executora contratou subcontratou, né? Aquela mesma empresa que fez o projeto básico, por exemplo, fazer o projeto executivo, né? Então não pode, porque está configurando que ele está participando da execução da obra. Tá? Com relação na fase de contrato, né? O que seriam as irregularidades aí? Divergência entre a descrição do objeto do contrato e a constante do edital de licitação. Então, na hora de formalizar, o edital tem a minuta contratual. Na hora de formalizar, de fato, o contrato entre a administração e a empresa, fica alguma coisa diferente nesse contrato final aqui, diferente ou em desacordo com aquela minuta do contrato que estava no edital, né? Então não pode. Esse contrato aqui tem que ser exatamente compatível com aquela minuta de contrato que estava prevista no edital lá. Divergências relevantes entre os projetos básicos e executivos, né? Então, licitei com um determinado projeto básico. Na hora de eu fazer o projeto executivo, durante a execução da obra, esse projeto que foi desenvolvido e que foi de fato realizado, ter divergências relevantes, né, em relação ao projeto básico. Assim, eu mudei as características daquilo que eu contratei na hora da execução da obra. Tá? Não vinculação do contrato ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor, né? Porque não vinculou o contrato lá ao edital e a proposta do licitante vencedor. Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro, né? Verifica-se que foram realizadas alterações, seja no projeto ou no cronograma físico-financeiro, mas não se encontram os respectivos termos aditivos, formalizando essas alterações. Não justificativa de acréscimo ou supressão de serviço. Então, todo aditivo, como nós falamos, tem que ter uma justificativa, né? Por que está crescendo, por que está decrescendo, suprimindo. E aí, se não houver isso, configura uma situação irregular também. Extrapolação quanto aos acréscimos e supressões, dos limites. Aí é aquele negócio que nós já comentamos também mais cedo, né? O pessoal acaba achando que o limite do aditivo é só o valor a mais. Então, se der, eu contratei por 1 milhão, até 1.250.000, tem gente que pensa assim, tá? Equivocadamente. Eu contratei a obra por 1 milhão. Se no final eu paguei 1.250.000, não interessa o que eu fiz. Eu posso ter tirado tudo, colocado outras coisas, e está tudo certo. E não é assim, né? Eu posso decrescer, suprimir no máximo 25 e acrescer no máximo 25, separadamente. À exceção do caso de reforma, que eu posso acrescentar até 50. Então é muito comum acontecer extrapolação aí agora menos, mas até pouco tempo era muito comum extrapolação dos limites de aditivo aí. Alteração sem justificativa coerente e consistente de quantitativos, reduzindo quantidade de serviços cotados a preços muito baixos e aumentando quantidade de serviços cotados a preço muito alto, que é o jogo de planilha, né? Eu alterei sem justificativa razoável ou coerente ou consistente, tirei um monte de serviço que estava com um desconto bom e acrescentei outros serviços sem descontos. Acréscimo de serviços contratados por preço unitário, diferente da planilha orçamentária apresentada na licitação. Isso aqui às vezes acontece assim, porque quando uma obra envolve várias edificações, é comum o órgão público fazer várias subplanilhas, vamos chamar assim. Edifício 1,
uma planilha. Edifício 2, outra planilha. Às vezes, quadra poliesportiva, outra planilha. Paisagismo, outra planilha. Obras complementares, outra planilha. Então, fazer várias planilhas. Aí, às vezes, eu tenho um serviço que aparece em várias planilhas dessa ao mesmo tempo. Aparece em um, não aparece em outro, aparece em um. Aí, na hora de fazer um aditivo, em uma planilha dessas, naquela planilha não tem aquele... Vamos supor que eu vá acrescentar um item, execução de pintura acrílica. Execução de pintura acrílica. Aí, na planilha do ginásio poliesportivo, não tem esse item. Aí eu vou acrescentar ele lá, ó, execução de pintura acrílica. Valor, R$50. Mas peraí, por que R$50? Se lá no edifício 1, eu já tinha esse item, execução de pintura acrílica, e a proposta da empresa era R$43. Então eu tinha que ter usado como valor unitário para esse mesmo serviço, o valor que já estava previsto no contrato. E é até relativamente comum acontecer isso, né? Inserir aqui com o preço de referência e esquecer que ele já existe numa outra planilha desse mesmo contrato. Então a irregularidade ali seria acrescentar acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha apresentada na licitação. Na verdade, esse seria o acréscimo de serviços cujos preços unitários são contemplados na planilha original, porém acima dos praticados no mercado. Esse segundo é outra situação, né? Ainda que eu acrescente esse novo serviço na outra planilha, e ainda que ele já exista no contrato, eu tenho que observar se ele está dentro do preço de mercado, né? Porque se ele estiver acima do preço de mercado, eu tenho que limitar ele no máximo ao preço de mercado. Mas nós vamos discutir um pouquinho mais isso lá na hora dos tipos de superfaturamento. Ainda em contrato, execução de serviço não previsto no contrato original e em seus termos aditivos, né? Chegou lá, fez um serviço, cadê? Aonde que está? Não está nem no contrato, não está nem no aditivo. Subcontratação não admitida no contrato, no edital. Às vezes o contrato veda a subcontratação de determinado serviço, ou às vezes veda até qualquer tipo de subcontratação e você verifica que foi feita a subcontratação, que configura também uma irregularidade. Contrato encerrado com objeto inconcluso e prorrogação de prazo sem justificativa. Com relação à execução orçamentária, algumas irregularidades possíveis. Não inclusão da obra no PPA, no caso da sua execução superior a um exercício financeiro, né? A obra extrapolou o exercício financeiro e não tinha previsão no PPA. E ausência de previsão de recurso orçamentário que assegure o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso. Não estava previsto no PPA, mas não tem recurso financeiro suficiente para que garanta, assegure o pagamento das etapas. Irregularidade em medições e pagamentos, né? Aí aqui nós temos vários tipos, né, vamos dizer assim, de possibilidade de irregularidades que vão gerar superfaturamento, né? Vão configurar superfaturamento. Primeiro, pagamento de serviço não efetivamente executado. Então, a fiscalização, olha, na medição está pago, lá cerâmica 30 por 30, 100 metros quadrados e não tem cerâmica. Aqui não está pago aqui uma cerâmica no piso, não tem cerâmica. Então é pagamento de serviço não efetivamente executados. Tá? Quanto que foi pago? X, ressarcimento X, né? Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização. Aí a fiscalização não aprovou, falou, esse serviço está muito ruim, não aprovo, e o serviço consta lá na medição e foi pago. Não foi aprovado,
por conta de qualidade ou por conta de especificação de material, e mesmo assim foi pago. Pagamento de serviço relativo a contrato de supervisão, apesar de a obra estar paralisada. Então, eu tenho um contrato de supervisão de uma obra e a obra não está acontecendo e eu estou pagando o contrato de supervisão da obra, né? Sem sentido, né? Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados. Então, foi medido e pago, mas por algum motivo se comprova que não houve conferência da fiscalização dos serviços executados. Por exemplo, por conta de você ir lá e ver que aquele material não está condizente com o material que foi especificado, ou a qualidade do serviço não está adequada. Medições e pagamentos executados em critério divergente dos estipulados no edital de licitação e contrato, né? Aí, aquela questão também que a gente tinha comentado, da questão de ter o cuidado de avaliar o caderno de encargos na hora de fazer a medição, né? Porque às vezes era para eu ter descontado a área de janela na hora de medir essa pintura, e por conta de não ter feito essa verificação, eu acabo pagando a área toda, né? Então, eu acabei medindo e pagando com critério divergente do que estava estipulado. Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização e superfaturamento. Aí nós vamos ver vários tipos dele aí. Irregularidades com relação ao recebimento de obra. Ausência do recebimento provisório, né? Então não encontra mesmo. Cadê o termo de recebimento provisório? Não tem. E ausência do termo de recebimento definitivo. Cadê o termo de recebimento definitivo? Não tem. Descumprimento de condições escritas no edital e no contrato para o recebimento da obra. Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, né? Aí a lei define lá quais são os prazos. Recebimento provisório, até 15 dias após a apresentação de ofício pela empresa informando que concluiu. Então, descumpriu esse prazo. Configura uma irregularidade. Recebimento de obra com falhas visíveis de execução. Tem o termo de recebimento, mas você, numa vistoria lá, você vê que tem um monte de serviço que deveria ter sido refeito e não foi. Omissão da administração na hipótese de terem surgido defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal. Aí é aquilo que também nós comentamos, né, que apareceu o defeito e não foi acionada a empresa para executar, tendo em vista que ele estava dentro do prazo de garantia. E não realização de vistoria dos órgãos competentes para emissão de habite. Um destaque para os tipos de superfaturamento, né, possíveis, que é o superfaturamento por quantidade, esse que nós comentamos. Superfaturamento por quantidade é a quantidade paga superior a efetivamente executada. Tem a questão do piso, né, que está pago, mas não está aqui. Mas tem também que eu posso ter pago esse piso de alta resistência, mas aqui tem 30 metros quadrados e está pago 100 metros quadrados, né? A quantidade paga é maior do que a efetivamente executada. Problema de superfaturamento por execução de serviço com menor qualidade, né? Aí mais comum é material de qualidade inferior a especificado. Eu especifiquei um piso de PI5 e usou 4, ou especifiquei uma tinta de primeira linha e usou uma de segunda linha, ou eu especifiquei um determinado padrão de esquadria e usou um de qualidade abaixo, ou eu especifiquei uma luminária de determinado padrão e usou um com a qualidade menor. Então, isso pode configurar um superfaturamento por execução de serviço com menor qualidade. Por alteração da metodologia executiva, né, que configure
desequilíbrio econômico-financeiro. Então, assim, meu projeto previa, por exemplo, a execução de um determinado tipo de fundação. O projeto previa a execução de um determinado tipo de fundação. Por exemplo, uma estaca cravada. Aí, na hora de execução da obra, a empresa propõe, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu fazer essa estaca cravada aqui, vamos fazer uma estaca hélice contínua, uma outra solução de estaqueamento. Aí, vamos fazer, mas quanto que vai custar essa nova solução? Ela é tecnicamente adequada? Ela vai atender? Vai, tudo certinho? Então tá, e quanto que ela custa? De repente, essa solução proposta, ela custa metade do preço da solução que estava prevista. Então vamos negociar um novo preço para essa solução proposta. Não é assim, ela dá a solução mais barata e só um lado ganha. Vamos dividir esse ganho aí, vamos renegociar, vamos reequilibrar o contrato, senão ele fica desequilibrado. Você passa a ganhar muito mais daquilo que você se dispôs a ganhar. Superfaturamento por preço excessivo, Aí nós também comentamos, esse superfaturamento por preço excessivo aqui no nosso tribunal vai ser o quê? Olhar o preço dele e comparar com o preço no caso de edificação, ITUFES, se não tiver MOP, se não tiver PIN, no caso de obra rodoviária, preço do DR. Então, vou comparar, se tiver maior do que o preço de referência, vai configurar um superfaturamento ali por preço excessivo, tá? Superior ao preço de mercado. Tem algumas situações ainda que mesmo o preço estando lá na tabela de referência, eventualmente vai ser apontado algum problema de preço aí por conta de algum erro na formação desse preço. Quer dizer, esse preço, ainda que ele esteja constante lá na tabela de referência, alguma coisa aconteceu na formação desse preço que comprovadamente ele está acima dos preços de mercado. Então, eventualmente, isso aí também vai acontecer. Tá? Superfaturamento por jogo de planilha, nós já comentamos, tira-os com muito desconto, inclui serviços sem desconto, e aí desequilibra econômico, provoca um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Por pagamentos antecipados, aí uma coisa que é comum acontecer, configurar pagamento antecipado, por exemplo, você tem uma obra que envolve uma montagem de uma estrutura metálica. Aí a previsão do edital não tem nenhuma sugestão de que aquilo ali, o pagamento daquele item estrutura metálica vai ter um tratamento diferenciado. Então, quem vai fazer uma proposta de preço, o que ele está pensando? Bom, essa estrutura metálica aqui vai ser assim, eu vou ter que comprar a estrutura, vou ter que trazer ela até a obra, vou ter que tratar ela na obra, vou ter que montar ela e depois vou ter que dar um acabamento. Vamos dividir isso aí em 4 etapas, Aquisição, chegar na obra, montar e dar o acabamento final. Aí quem está dando o preço vai pensar assim, que preço que eu vou dar para isso? Eu vou ter que comprar, depois vou ter que trazer, depois vou ter que montar, depois até eu dar acabamento, vai ser a última coisa que eu vou receber na obra. Então isso vai demorar, eu vou ter que desembolsar lá atrás para receber lá na frente. Então o meu preço vai ser X. Então ele deu o preço, certo? Aí chega na hora de execução, todos eles deram preço, um venceu e vai executar a obra. Chega na hora da execução, aí ocorre uma negociação da administração com a empresa, e aí a administração fala assim, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, desse preço aqui, da estrutura, eu te pago 20% quando você apresentar a nota fiscal que você comprou, te pago mais 40% quando você comprovar, quando o material chegar aqui na obra,
te pago mais 30% quando você montar, e os últimos 10% que vai sobrar lá um pouquinho, eu te pago quando você der o acabamento. Quer dizer, você está antecipando um monte de pagamento, né? Se os outros soubessem que isso ia acontecer, o preço não seria aquele, né? Porque aí ia ser assim, pô, vou desembolsar para comprar, ele já vai me pagar. Quando chegar na obra, ele já vai me pagar. Então eu tinha condição de dar um preço muito menor. Então, como a condição prevista era de pagar lá no final, na hora da estrutura concluída, e você mudou para pagar em várias etapas antecipadamente, então configurou um pagamento antecipado, tá? Anterior à efetiva execução do serviço. Essa é uma situação, acho que é a mais comum de acontecer assim. Agora, tem situação pior do que essa ainda, né? Que é efetivamente você antecipar uma pintura. Eu estou pagando pintura na terceira medição, quando na verdade eu verifiquei que ele só executou pintura na 15ª medição, porque pintura é razoável você imaginar que a obra vai começar por até uma questão de lógica, né? Vamos dizer, primeiro ele vai fazer a fundação, depois ele vai fazer a estrutura, mais ou menos ao mesmo tempo ele pode fazer vedação, né? Revestimento, instalações, acabamento é o último, né? Como é que você vai ter na primeira medição lá fundação e pintura acrílica? Então está configurando claramente que ele está antecipando um pagamento, né? Por jogo de cronograma, já falamos, né? Faz os iniciais cheios e os baratos por último, e às vezes acaba não fazendo, rescindindo o contrato, e aí configurando um superfaturamento. É porque o interessante é assim, pode ser que o cara tenha preparado a proposta dele para um jogo de planilha ou para um jogo de cronograma, né? Ele fez esse negócio, ó, vou dar preço cheio no início e lá no final vou dar desconto. Então, ó, vou dar preço cheio nesses itens e em outros eu vou mergulhar no preço, que aí depois eu consigo tirar esses baixos e colocar os... Ele pode até estar preparado a proposta dele para isso, mas se a fiscalização estiver atenta, ele não vai conseguir, né? Porque se chegar no final, ele tiver executado tudo aquilo ali que ele propôs, não vai configurar um superfaturamento. Porque se o que ele propôs é exatamente o que ele fez, o mesmo desconto do início vai ser o desconto do final. Então, se a fiscalização estiver atenta, ainda que tenha ainda que a proposta tenha sido preparada para isso, ele não vai conseguir obter o resultado que ele desejou, né? Por conta de você ter obrigado ele a seguir aquele mesmo desconto que estava previsto lá inicialmente. Igual no jogo de cronograma. Se a administração não rescindir, não, você vai ter que fazer, eu vou te multar, notificação, vou te declarar inidôneo. Se mesmo ele estiver preparado para isso, se você obrigou ele aí do início ao fim, não fica configurado superfaturamento, né? Porque ele vai ter mantido exatamente as condições da proposta ali na hora de concluir a obra. Reajustamentos irregulares, superfaturamento por reajustamentos irregulares de preço. Aí seja por índice inadequado, né? É obra, usou de projeto, é de projeto, usou obra e vice-versa. E aí isso levou a pagar um valor maior do que o que deveria ser pago. Ou seja por reajustamento, por erro de cálculo mesmo, né? Na hora de calcular, pegou pegou do mês errado e aí deu um índice de 10%, quando na verdade era para ter dado 8,3%, e aí acabou pagando, né, indevidamente ali um reajuste irregular. E por prorrogação injustificada no prazo contratual, que aí é o que nós comentamos também da repercussão da prorrogação do prazo, de pagar reajustamento decorrente de uma prorrogação de prazo que é de responsabilidade da contratada. Aí pode configurar
um superfaturamento também. Agora, vamos ver um pouquinho de situações encontradas. Ali nós falamos de situações de irregularidades encontradas, é a matéria, né? Aqui são as ilustrações, né? Nós vamos ver algumas fotos e desenhos de algumas situações registradas durante as fiscalizações. Aí aqui, vocês podem ficar tranquilos, porque na hora que eu preparei aqui, eu tirei qualquer coisa que tivesse, entendeu? No órgão de vocês. Então aqui são só de outros jurisdicionados aí que não são de vocês. Por mais que vocês olhem e falem, caramba, eu conheço isso aí. Não é porque em outro lugar tem um muito parecido. Projeto básico, né? Uma situação encontrada de projeto básico. Isso aí é o projeto básico para contratação da construção de uma escola de ensino fundamental. Aí assim, não vou passar outros 18 slides com o resto do projeto. É só isso aí mesmo. Era só isso, o projeto para contratar a construção da escola. Né? Aquela questão do básico, né? Básico é o quê? Básico é ter um desenho, né? Saber o que é. Aqui também, um projeto básico para a construção de uma quadra poliesportiva. Né? É só isso aí o projeto, tá, gente? Assim, é inacreditável mesmo. A primeira foto ali é uma escola. Estão vendo ela ali? Estão vendo a escola? Então, tinha um processo que foi contratado, executado e pago uma escola nesse lugar aí. Né? Tá? Aí nós vamos ver muito problema de execução, né? Ali o estacionamento, tá vendo? Tá? Estacionamento, sem contenção. Esse caso aqui é o caso de uma ponte, que na verdade foi toda paga, infraestrutura, fundação, execução e tabuleiro, tudo pago. Mas na verdade, a única coisa que foi substituída foi o tabuleiro. Entendeu? Então só substituíram o tabuleiro, o resto foi tudo pago também, mas já tinha tudo lá, já estava tudo executado. Aí, ginásio, quadra poliesportiva coberta também, assim, aparece, agora menos, mas apareciam muitos problemas também, né? Então, ginásio coberto, tudo pago, cobertura e não tem a cobertura. Escola, aqui são aquelas escolas unidocentes e pluridocentes que tem mais no interior, assim, acho que é assim, a pior situação, né? Que é onde onde a população, vamos dizer assim, está mais indefesa, está mais sujeita, tem menos força para reclamar, né? Tem menos possibilidade de reclamar e de reivindicar, né? Então, olha o que fazem, né? É uma escola recente aí, pluridocente no interior. Aqui um problema de projeto, né? A janela é basculante, mas a grade não deixa a janela abrir, né? A instalação de gás em escola também, né? Dentro da botija de gás dentro da cozinha, né? Aquela outra foto ali, uma situação interessante, que a equipe de fiscalização chega no órgão, nós vamos, e fala com o fiscal assim, nós vamos, a nossa fiscalização, nós vamos inspecionar essa e essa obra. Aí, sabe onde que é? Sabemos. Então vamos lá, vamos nessa aqui. Aí demora assim, pega uns 3 ou 4 caminhos, porque o fiscal, não, eu achei que era aqui, mas eu acho que é para lá. Não, eu achei que é para lá, mas o fiscal já não sabe nem onde que é a obra. Aí o pessoal já começa a ficar assustado. E aí, nesse caminho, né, conversando com o fiscal,
E a obra, como é que tá? Não, a obra está excelente, o pessoal tá, as crianças usam, o pessoal joga bola, adora. Quando chega na obra, é aquela obra ali, ó. Você imagina a cara da fiscalização como é que fica, né? Então a obra estava inacabada, parada, abandonada lá. É essa mesma obra aqui do lado esquerdo de vocês. Aí recursos técnicos de todas as naturezas, né, ali. Essa foto aqui da esquerda de vocês aí, né? A foto não está invertida não, ela está certinha, tá? A pessoa tirou a foto assim, entendeu? Que ali era para ser um guichê, né? É um guichê de atendimento. Aí, ao invés de botar o guichê, tiveram essa solução aí de colocar a janela deitada, né? Que aí ela abre e fecha. Alinhamento, né? Um alinhamento da alvenaria ali, estrutura. Trinca. Ali uma quadra, um ginásio coberto, bem recente, né? Na verdade ele não está nem coberto e nem as condições do piso ali, aqui, que é essa próxima foto aqui, tá vendo? Esse piso dessa quadra aqui é esse detalhe aqui, né? Então já está todo arrebentado, né? Ali é um campo de areia, que problema de espessura, né? Na verdade ele pagou uma espessura de 10 centímetros e o que está executado ali é 7, né? Com boa vontade, assim, vamos dar 7. Então, 30% de superfaturamento por quantidade, né? Na área toda era 10, ele executou só 7, pagou 10. Aí, pavimentação urbana também, né? Problemas de todos os tipos, né? Ali, sobre paralelepípedo ali, sem aderência, dissolvendo, famoso asfalto sorrisal. Ali faz uma capa, mas é tão fina, né? Que o primeiro carro que passa, ele já marca o paralelepípedo embaixo. Aqui é uma ciclovia, né? Porque assim, o pessoal passa de bicicleta é muito peso, né? Aquela bicicleta, o pessoal que está precisando perder peso, é uma carga muito pesada, aí já está todo trincado ali, cedendo o terreno, né? Aí essa do lado direito começa uma sequência de fotos também muito interessante de uma fiscalização, que sem se alongar no assunto, indo só para a parte principal aí, né? É que, não sei se dá para vocês verem, isso aqui tem uma luzinha. Não sei se daí dá para vocês verem. Aqui, ó, tem um quadradinho pequeno aqui dentro, vocês estão vendo? Quadradinho bem pequenininho aqui dentro, aqui, ó. Dá para ver, gente? Uma linha. Então, esse quadradinho é uma fiscalização que uma equipe aqui do tribunal foi fazer antes disso que vocês estão vendo aqui. Teve uma fiscalização nesse lugar e aquele quadradinho é exatamente aonde foi feita a prospecção para avaliar as condições do pavimento. Então fez aquele quadradinho e o resultado foi, não, o pavimento foi todo feito adequadamente e tal. E aí houve uma discussão, um embate durante o encaminhamento do processo, e porque antes dessa fiscalização falar que está tudo certo, tinha um trabalho apontando um ressarcimento, um pagamento indevido muito grande, falando que estava ruim. Foi uma equipe que falou que estava ruim. Foi essa segunda que fez esse buraquinho aqui em alguns pontos, falou que estava bom. Então, espera aí. Não vamos falar que está bom, vai ter que ir um terceiro para falar quem está certo, se é o bom ou se é o ruim. Aí foi o terceiro
que é esse que nós estamos vendo as fotografias aqui, certo? Então esse terceiro, quando chegou lá, ele verificou que aqui onde está traçada essa linha com giz, muito sutilmente assim, ele percebeu que tinha uma pequena diferença entre isso que está aqui dentro e isso que está aqui fora. Entendeu? Mas uma coisa assim, bem sutil, né? Você olhando, você vê, pô, tem alguma coisa diferente ali. Então ele foi lá, marcou aqui, falou, vamos ver por que está diferente aqui, vamos fazer um buraco, né, e abrir. Aí esse gabarito aqui é onde ele está, é exatamente onde vai abrir o buraco, tá? Então, aqui está dentro daquele quadradinho, certo? Ó, um pedaço está dentro do quadradinho que está lá, ó, que é onde foi feito o segundo furo da segunda, tá vendo? E o restante está fora, certo? Aí fez o buraco para ver dentro e fora daquela região. Aí é isso aqui, ó. Tá? Ó, aqui é dentro e o lado de cá é fora. Então, ó, aqui é dentro e aqui é fora. Tá? Então dentro aqui, ó, tem uma base, parece que tem uma brita graduada, 20 centímetros, tem um asfaltão, ó, 10 centímetros de asfalto, daqui para fora você vê, ó, a diferença da base, a diferença do material, a diferença da espessura do asfalto, né? Aí vocês acham que na rodovia toda, foi feita assim ou assim, né? Aí mais um detalhe interessante, né? Que isso aqui, ó, tem uma curvatura aqui, né? Certo? Por que tem essa curvatura aqui? Por que isso aqui está com essa curvatura? Por que eles não fizeram... Por que não está retinho, né? Porque pelo tamanho desse buraco aí, exatamente a retro, né? A concha da retro, assim, ó. Ele fez toda aquela porcaria, aí pegou a retro, cavou o buraquinho, um aqui, um lá na frente, outro lá na frente, e fez esse... E falsificou, né, esse perfil aqui. E como o buraco foi bem no meio lá, o buraco pegou só exatamente isso daqui, né? Então ele fez um aqui, um lá no meio, um lá no final, abriu os três para mostrar. Mais uma constatação de que foi preparado depois, né, é que na hora de tirar aquela tampinha, ele quebra exatamente onde estava a linhazinha pontilhada, né? Ou seja, tem ele quebrou exatamente onde foi feito o primeiro com o segundo, né? Com o segundo pedaço para preparar lá para a prospecção. Aqui mais um problema, né? Pago a instalação de chuveiro elétrico e não tem nem chuveiro, quem dirá elétrico, né? Então, problema estrutural, né? Agora eu achei a luzinha no final. Aqui, ó. Problema estrutural também, ó. Cisalhamento aqui da viga com o pilar. Piscina, essa piscina aqui, se não me engano, aqui não tem é uma escola, né, de educação infantil lá, que não tem proteção para acesso, né, então o risco de criança acessar aqui, se afogar, né, reforço estrutural aqui. Aqui foram pagas 2 bombas de potência muito maior do que só essa que está aqui, então era para ser 2 bombas com a potência maior do que só essa que está aqui. Peitoril mal assentado, descolando, solto, né? Instalação elétrica, famosa gambiarra, né?
sem comentários, né? Banheiro para deficiente, né? Como é que uma pessoa com a cadeira de roda entra aí? É incrível, né? A dobradiça para o lado de fora, né? Então, para entrar é só tirar ali o parafuso e tirar e arrancar a janela. Mais recursos técnicos de todos os tipos, né? Instalações, o pessoal, a imaginação aí, a criatividade é enorme. Uma bancada que foi paga a bancada inteira aqui da parede, na realidade ele só pagou uma parte. Isso aqui não sei se dá para vocês perceberem aqui, né? Mas isso aqui essa caixa elétrica aqui está totalmente inundada, né? É água aqui, tá vendo? Aqui que é o nível d'água. Então essa instalação todinha aqui está toda embaixo d'água, está toda submersa, né? Mais problema em pavimentação urbana, tá? Defeitos construtivos de toda a ordem. Rodovia, pavimentação sem elementos de drenagem adequados, né, ou mal feito. Aí o que acontece é isso, se o elemento de drenagem não foi bem feito, vem a chuva, começa a carregar, e aí, assim, situações de estradas novas mesmo, assim, nessa condição aí, tá? Estradas novas, recentes. Pago todo o revestimento de teto em reboco, na verdade é uma laje pré-moldada aparente, não tem reboco nenhum aqui, né? Quadro elétrico sem proteção, de instalações assim, como eu falei, né? Criatividade, diga-se desleixo assim, tem de toda ordem, tá? Uma grade solta aqui, uma grade com um parafuso ali, que o ladrão só precisa ter uma chave de fenda, né? Ele tira todas as grades ali. Isso aqui é uma foto do VLT de Cuiabá, né? Que é um exemplo de uma obra, só para dar um exemplo também de uma obra paralisada, que eu tive a oportunidade de ir lá uns 3 anos atrás, não, uns 2 anos atrás, logo depois da Copa do Mundo. Era uma obra da Copa, né, que era o VLT, veículo leve sob trilho, que é um metrozinho de superfície, né, que já foi ventilado aqui em Vitória algumas vezes, e essa linha levava do aeroporto até o estádio onde teriam os jogos da Copa, né. Aí, assim, está paralisada, não terminou até hoje, eu fui lá há 2 anos, ela estava paralisada. É uma obra de 1 bilhão e 600 milhões, se eu não me engano, que é interessante que quando eles contrataram a obra, a primeira coisa que a empresa fez, começou essa obra, a primeira coisa que ela fez que foi medida e paga, entrega dos vagões e das máquinas do VLT. Assim, a primeira coisa que aconteceu foi chegar os trens, os veículos, foi o primeiro a chegar. E eles estão lá, tudo apodrecido, tudo podre, enferrujado, não vale nada. E aí assim, eu me lembro que uma conta que uma pessoa lá do tribunal me falou na época, né, de lá, que tinha feito essa fiscalização, é que só aquele dinheiro de pagamento daqueles trens lá, isso é obra da prefeitura, hein? Prefeitura de Cuiabá. Se a prefeitura não tivesse pago aquele dinheiro e tivesse deixado o dinheiro guardadinho no banco aplicado, só isso renderia 5 milhões por mês para o município. E aí o que acontece é assim, você passa lá, a cidade está toda destruída, cheia de intervenções, viaduto em construção, buraco cavado não sei aonde, uma loucura, e
toda endividada, praticamente quebraram o município com essa obra aí, e a obra não está feita. E aí o pessoal até brinca, né, que eles conseguiram, que a promessa da Copa era que a cidade ia se desenvolver, né, e tal, ia aproveitar. E aí realmente eles conseguiram transformar a cidade lá numa cidade grande, porque é engarrafamento, é um monte de obra, trânsito insuportável. Assim, conseguiram transformar numa cidade grande lá. Eu acho que... Eu não sei se por conta disso aí, mas eu acho que... eu não sei se por conta disso aí, mas não deve ter ido muita gente para a cadeia não, né? Bom, agora algumas breves considerações sobre o sistema GeoObras, né? Na verdade tem um curso específico sobre GeoObras que o pessoal dá, até ontem teve uma turma, que geralmente o curso é feito pelo Mariano e a Jocilene, que são os dois auditores lá que tratam exclusivamente de acompanhamento e treinamento e orientação relacionada ao sistema. Aqui só algumas pequenas observações, né? Com relação ao GeoObras, a sua obrigatoriedade foi instituída pela Resolução 245, né, de 2012. Então ele obriga todas as unidades gestoras da administração estadual e municipal, que são jurisdicionadas do tribunal, a remeter a informação de obra e serviço de engenharia com valores acima de 15 mil, né, que é dispensa, com valores acima de 15 mil, inclusive se forem por dispensa ou inexigibilidade, né, via internet ou através do sistema GeoObras, lá no portal. Então, todas as obras de serviço de engenharia, seja por execução direta ou indireta, seja por dispensa e inexigibilidade, devem ser informadas, independente de onde vem o recurso. Mesmo que o município de Vila Velha está fazendo uma obra com recurso federal, mesmo sendo recurso federal, o município de Vila Velha é obrigado a inserir as informações da obra aqui no sistema GeoObras. Tá? Mesmo sendo um recurso federal que, teoricamente, não é competência do nosso tribunal aqui para fiscalizar. Tá? Então, a importância do sistema. Primeiro que ele serve como uma ferramenta de gestão, né? Ele tem 3 viés, né? Ele serve como ferramenta de gestão porque hoje ele dá condição ao gestor de conhecer todas as obras e serviços de engenharia que acontecem no município, o que, na maioria dos casos, não era possível antes da implementação do sistema, porque muito pouca gente tem um sistema próprio que dê condição de saber assim, hoje no meu município, no meu órgão, eu tenho essas obras, tenho esses serviços contratados. Então, o sistema como ferramenta de gestão é muito bom por conta disso, que ele possibilita isso ao gestor. Esse é o primeiro viés. O segundo viés é do controle externo, que ele facilita muito o trabalho nosso aqui também, né, de ter antecipadamente as fiscalizações acesso a toda essa documentação. Né? E o terceiro é que o viés do controle social, né, que como o sistema é disponível, é aberto a toda a sociedade, né, ele fomenta uma participação da sociedade no controle do que os gestores, aonde que os gestores estão aplicando os recursos públicos aí em relação a obras de serviço de engenharia. Então ele tem esses 3 viés que são muito legais, muito interessantes. Um segundo aspecto importante do sistema é que ele obriga o cumprimento da legislação das etapas de contratação e execução. Então, assim, o sistema ele fala, ó, insere esse documento, você tem que inserir. Agora, insere esse documento. A sequência é exatamente a sequência legal que você deve observar para a contratação e execução de uma obra pública. Então, ele tem esse caráter até pedagógico, assim, de permitir que quem quiser saber ou seguir uma sequência corretinha dentro da legislação para a execução de uma obra, basta ir inserindo e seguindo cada etapa de inserção de informação no sistema. Então, agora é a hora do edital.
agora é a hora da ata, agora é a hora de apresentar RT. Então, ele segue exatamente, tá, a sequência prevista na legislação para a contratação e execução da obra. Então, esse é um viés muito legal também. Aí, a omissão de informações, quem não insere essas informações está sujeito aos relatórios de omissão de informação, que a resolução também prevê a aplicação de multa para quem descumprir a obrigatoriedade de inserção. Tá? Como eu falei, tem um treinamento específico dele, que é Jocilene e Mariano, que forneceram. Ontem foi a última turma desse ano, mas a escola sempre abre turmas e deixa as inscrições disponíveis pela internet, lá no site da Escola de Contas aqui. Tá bom? E aí fica registrado o contato do Mariano e da Jocilene, caso alguém queira entrar em contato e tirar alguma dúvida, seja a respeito do treinamento, ou seja a respeito do sistema propriamente dito. Telefone e e-mail. Algumas considerações sobre PPP e concessão. Aí é porque recentemente foi implantada lá na Secretaria de Engenharia uma coordenação específica para tratar de desestatização. Então aqui é só um registro com relação a isso, né, para chamar a atenção principalmente das administrações municipais, né, que estejam desenvolvendo projetos relacionados a PPP ou concessão de serviço público, né, da implementação dessa equipe de fiscalização de PPP em concessão aqui no tribunal, que muito em breve deve ser proposta, né, uma instrução normativa, uma resolução, né, que vai instituir um controle concomitante do tribunal sobre esses processos de parceria público-privada e concessão, né, e que essa instrução, essa resolução, deve ser nos moldes do que nós já temos hoje no TCU e em outros tribunais, que basicamente fazem um controle concomitante por etapa, porque como esses processos são mais complexos, esses processos de desestatização, eles envolvem estudos bem complexos e maiores do que as concorrências comuns. Então, a ideia é que isso se faça de uma forma concomitante e por etapa. Então, quando o órgão público lá elaborar o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira, que são os parâmetros para o equilíbrio econômico-financeiro, aprovou esse estudo, a ideia aprovou esse estudo, encaminhe para o tribunal para ser analisado. Enquanto isso, o gestor vai seguindo e vai elaborar o edital e a minuta do contrato. Enquanto isso, o tribunal está analisando as condições de viabilidade técnica, econômica e financeira. Acabou o edital e a minuta do contrato, encaminha para o tribunal, que aí o tribunal vai analisar o edital e o contrato. Enquanto isso, o gestor já publicou o edital e está julgando a licitação e a consistência dos fluxos de caixa da proposta que foi apresentada. Terminou isso? Encaminha para o tribunal avaliar. Enquanto isso, o gestor está expedindo o ato de outorga, assinando o contrato e fez a cópia da proposta econômico-financeira em meio magnético. Encaminha para o tribunal. Então, a cada etapa, ele vai terminar, manda para o tribunal para analisar. Terminou a segunda etapa, manda, de forma que o tribunal consegue fiscalizar e acompanhar sem impactar ou impactando minimamente, né, no andamento dos trabalhos ou das contratações lá no âmbito do órgão jurisdicionado. Então, essa instrução normativa ou proposta de resolução, em breve, deve sair, né? Já tô chamando a atenção aqui para isso aos jurisdicionados aí, tá? Quem quiser copiar o material, né, e a escola deve disponibilizar esse material para vocês também pela internet. Quem tiver aqui e quiser copiar, pode trazer que a gente copia esse material que foi apresentado.
Aí tem uma relação de sites úteis, indicações, né, que eu sugiro para quem estiver militando em qualquer desses assuntos aí, são sites interessantes. Alguns para apoio à elaboração de orçamentos, outros de jurisprudência e publicações relativas a obras, né? Consulta de preço, né? Materiais diversos, a legislação dos conselhos também é interessante. Tá? Aqui o último ali, o mais recente, que é o nosso sistema de consulta jurisprudência. Então, qualquer assunto que tenha dúvida ou que esteja com dificuldade ou não sabe se deve fazer assim ou assado, então a recomendação é entre no sistema de jurisprudência daqui do tribunal, se não tiver aqui do TCU, que certamente essa dúvida ou essa dificuldade, assim, dificilmente tem um assunto que já não foi motivo de discussão nos tribunais e que não tenha lá, às vezes até uma súmula ou uma decisão ou uma jurisprudência consolidada relacionada a isso, né? Então, às vezes, ao invés de errar, vale a pena entrar ali, digitar uma palavra-chave, consultar a jurisprudência para evitar um erro ou uma discussão posterior no tribunal, né? Ter que apresentar defesas, estar submetido a uma citação, uma notificação pelo tribunal. Tá, então é isso, aí está o meu contato lá na Secretaria de Controle Externo de Engenharia. Se tiverem alguma dúvida, alguma discussão, algum comentário, algum debate sobre qualquer assunto, fique à vontade para entrar em contato, estamos à disposição. É isso. Agradeço a vocês e até a próxima.